MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Mais uma vez convosco para o programa Desportivamente Falando. Estamos neste momento no Estádio do Dragão, o estádio onde se viveram paixões, euforias e desilusões. No fundo, um estádio de um clube que foi campeão nacional. Campeão num campeonato um pouco atípico, já que algumas equipes estiveram na luta pelo título, mais concretamente o Benfica, o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto. O Benfica que esteve em vantagem até algumas jornadas do fim, depois claudicou e acabou por ser ultrapassado pelo Futebol Clube do Porto, campeão nacional. Falando dos três grandes, e ainda acrescentando a estes três grandes, um que já há umas épocas que tem também que ser considerado grande, o Sporting Clube de Braga, digamos que apesar do Porto ter ganho o campeonato nacional, nenhuma das equipes, diga-se, salvou a época. Uma vez que o Porto apenas ganhou o campeonato, foi precocemente arredado da Taça dos Campeões Europeus e mesmo da Taça da Liga. O Benfica apenas ganhou a Taça da Liga Portuguesa e fez uma boa época nos campeões europeus. O Sporting de Braga nada ganhou e o Porto, aliás o Sporting, com um final de época extraordinário, com a entrada do Sá Pinto, de facto fez uma campanha na Taça da Liga excepcional. Se na luta pela conquista do título o campeonato foi, como disse há pouco, atípico, também na cauda do pelotão as coisas não foram muito fáceis. Se não vejamos a Académica, que fez uma primeira parte, um primeiro terço do campeonato excelente, derrotando as melhores equipes, inclusivamente empatando aqui no Dragão, depois também claudicou. E na parte final, na última jornada, com a corda na garganta, descia, ficava, acabou por ficar na primeira divisão e, espante-se, vai ainda à Liga Europa. De facto, inédito, uma equipe que está na despromoção acaba por ir à Liga Europa. Também vai à final da Taça de Portugal com o Sporting Clube de Portugal. Despromovidos nesta época e que descem à divisão de honra estão o União de Leiria e o Feirense. O União de Leiria, de facto, com um final de época insólito, com vencimentos em atraso, com greves, nos últimos 2 jogos chamadas de júniores para disputarem o campeonato, algo que não agradou às restantes equipes. Depois, na subida, temos o Estoril Praia, que volta à primeira divisão depois de longas épocas, e ainda o Moreirense. Moreirense que também teve umas épocas afastadas da primeira divisão e que finalmente está de novo entre os grandes. Vou referir apenas alguns destaques dos jogadores, a confirmação de três veteranos, digamos assim, Rui Patrício, João Moutinho e Hugo Viana. O Rui Patrício, que de facto confirmou o seu valor e confirma, por certo, a sua titularidade na seleção nacional. João Moutinho, que foi um pêndulo no Futebol Clube do Porto, e Hugo Viana, que era sem dúvida a batuta do meio-campo do Braga. E depois alguns jovens, por exemplo o André Martins, do médio do Sporting Clube Portugal, que demonstrou, inclusivamente na Liga Europa, todo o seu valor, todo o seu poderio, aliás a demonstrar também bem o que muito e de bom se trabalha nas escolas do Sporting Clube Portugal. E depois Nelson Oliveira, um ponta de lança do Benfica, que brilhou no Campeonato do Mundo de Sub-21 e brilhou em algumas jornadas que fez pelo Benfica.
e é por certo um valor que Paulo Bento irá tirar para o Euro 2012. Terminamos este artigo, esta opinião sobre o Campeonato Nacional época 2012-2013 para o programa Desportivamente Falando da Lusopress. Esteve convosco Farinha Paula. Estaremos em próximas oportunidades, falaremos mais de outros desportos, obviamente também do futebol.